Aí você começa a gravar, os vizinhos começam a falar, a fazer obra e a soltar fogo de artifício. Aí fica complicado, né? Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do legal Salem, né? Eu confundo os dois títulos do Stephen King, porque esse livro era publicado com outro nome, né? Era chamado A Hora do Vampiro. Em 1975 foi a primeira publicação desse livro e foi ali o segundo livro dele a ser publicado, logo depois de Carrie. É estranho, né? Tem um vídeo aqui que eu já comentei sobre Carrie, achei legal. Eu falei que eu gostei mais do livro. O livro tem aquela cara de documental. Os livros eu não sou. Os filmes eu não sou tão fã deles assim, não achei tão legal assim. Mas o livro em si, a maneira que ele é montado ali é muito legal. E nessa história também, gente, eu gostei pra caramba. É um livro maior, né? Uma história que tem mais gordura, que ele escreve mais e que carrega um pouquinho daquilo, né? Ele enrola um pouquinho ali, provavelmente vai enrolar um pouquinho ali. Mas, assim, o resultado final é 100% prazeroso de ler esse livro. Salem, né, como está aqui um apóstrofo na frente de Salem, é uma diminuição ali do sobrenome do nome da cidade, na verdade, né, que é Jerusalém Lot, que é onde vai se passar toda essa história. O personagem principal desse livro é o Ben Mears. Esse cara aí, por volta de 30, 40 anos, eu agora me esqueci, e ele é escritor. Ele já tinha um passado nessa cidade, né? Ele teve um tempo ali da sua infância que ele passou nessa cidade. E para escrever esse novo livro que ele quer fazer, buscar inspiração, principalmente a respeito de uma casa em específico dentro dessa cidade, ele resolve voltar até ela para se sentir assim, inspirado a escrever esse livro, né? E ele volta para essa cidade. Aí o Stephen King vai fazer tipo como se fosse um passeio ali pela cidade, mostrando um pouquinho como é Jerusalém Lot, mostrando um pouquinho da sua população, das famílias. A gente vai conhecer o delegado, vai conhecer o padre, vai conhecer outra população, outras famílias também que vão ter ali uma participação bem relevante na história. E a gente vai conhecer um pouquinho desse povo todo. Em determinado momento, o Ben Mears conhece uma garota que, deixa eu ver o nome dela, o nome da menina é Susan North. Eles dois desenvolvem ali um relacionamento, né, entre eles. E, enfim, vai passando assim e tal. Aí o que acontece? É descoberto aqui na história que aquela casa passa a ser vendida para um tal de Kurt Pallow, né? Kurt Pallow. Mas quem faz todo o trâmite burocrático ali da documentação para comprar essa casa é o seu criado, né, o Richard Strucker. Eles falam que eles estão vindo ali da Europa, acho que não me engano é da região da Áustria. Eles estão vindo ali daquela região e eles vendem antiquários, né? Eles vendem coisas antigas ali e eles acharam essa casa interessante e resolvem comprar o espaço para montar ali a sua lojinha. E ele falava que o Dr. Kurt Pallow ia chegar só depois, que ele estava justamente na Europa, né, para fazer esses trâmites todo e tal. Enfim, aí vende a casa para esse Richard Strucker. Depois que ele vende essa casa, aí começa a questão de o mistério da cidade. As pessoas começam a sumir, né? Tem um grupo de irmãos, tem um grupo não, né? Uma dupla de irmãos pequenos que são, para mim, foi uma cena bem interessante. Eles estão indo ali, de repente, um desses irmãos estão indo ali nessa cidade, que tem uma floresta ali do lado da cidade, e ele some, o primeiro irmão. Ninguém sabe onde vai parar e tal, e ele é dado como morto, né? E ele é enterrado. E é engraçado assim, que quando ele é enterrado, o próprio coveiro começa a ele sentir alguma coisa assim. Sentir um clima estranho, olhar pro caixão, sentir uma atração pro próprio caixão, assim.
Aí é descoberto que o quê? Gente, o título já entrega, é uma história de vampiros, né? O que acontece, de repente esse menino volta. Esse menino volta e a primeira pessoa que ele vai reencontrar é sua mãe, né? É aquela coisa, né? A lenda do vampiro, para ele entrar na sua casa, ele precisa ser convidado. Né? Então a mãe, vendo a criança ali voltando, por mais que ela acha que é um sonho, e nisso que ela acha que é um sonho, a criança está voltando e tal, quero você, mamãe, ela abre a porta. Ela abre a porta e o menino entra. Aí no outro dia ela já acorda com dor de cabeça, que tá doendo, com uns furos aqui no pescoço meio que estranhos e tal. Mas já com o irmão mais velho é diferente, né? Ele consegue sim ter esse discernimento que o irmão tá estranho e tal. E em um dos momentos aqui que acontece que essa criança vem até esse irmão, ele coloca um crucifixo na cabeça da criança, né? Ah, não, coloca um crucifixo na cabeça da criança, ela grita tal e vaza dali. Então, a partir dessa primeira criança, as pessoas vão aos poucos, a gente vê alguns personagens aqui, aos poucos sumindo e criando esses hábitos noturnos, né? As pessoas vão começando a ser atacadas, né? Um deles é, como eu te falei, o coveiro. Né? Tem um professor na cidade que vira amigo, né, do próprio Ben Mears, e ele tá lá vamos dizer assim, num barzinho, né, da vida, e tá com esse coveiro. Conversa vai, conversa bem, o coveiro não lembro se ele passa mal, se ele não tá bem. Eles voltam ou ele convida para ele, deita lá em casa e tal, se tá assim, tá assado, tá com problema, passa essa noite lá em casa e tal. Só que acontece, durante essa passagem de noite, esse coveiro, ele começa a meio que se transformar em vampiro e tal, aquela coisa toda. E o professor fica estarrecido com a situação, né? Porque é dado como morto, mas depois ele volta, né? Ele entra em choque porque ele acha que ele está tendo um ataque do coração, algo do tipo ali, mas ele volta. Né? Nisso que ele volta, ele tenta atacar o professor. Enfim, é assim, e vai aumentando a bola de neve, Aí o Ben Mears, junto com a Susan North e junto com esse professor também, vão começando a ligar uns pontos ao outro e achando que tudo começou a ficar mais estranho. E começam a desconfiar da casa, também que tem relação com a casa, porque a própria casa tem um passado, né, estranho. O próprio Ben Mears, quando era criança, naquelas brincadeiras de criança, para você ser aceito dentro de um grupo, você tinha que passar por uma prova. O Ben Mears acabou fazendo isso. E uma das provas que ele tinha que passar, por exemplo, era entrar dentro da casa, né, dita mal assombrada. E ele entra dentro da casa e aquela casa tem uma história em que a pessoa que era dona daquela casa tinha sido morta lá dentro, aquela coisa toda. E ele entrando dentro daquela casa, ele abre uma porta e ele vê aquela visão daquele cara todo morto ali, pendurado. Eu fiz toda a representação, né? Todo morto, pendurado, enforcado ali. Ele sai correndo dali. Então eles começam a ligar um ponto ao outro, né? E começam a desconfiar que aquilo ali pode ser sim uma crise de vampirismo, né? Como eles botam o nome aí, e que eles só atacam à noite e tal. E começa a virar essa bola de neve em que a cidade vai aos poucos sendo contaminada justamente por essa crise de vampirismo. E aí que a história fica legal, aí que a história fica interessante de se acompanhar. Como eu falei, ele tem aquela característica em que ele ambienta o leitor em toda a história, ele vai ambientar, vai falar disso, vai falar daquilo, vai dar todos os contextos, para depois começar soltando o que realmente interessa na história, né? Que são esses pitacos de mistério, horror, aventura, enfim, tudo. Não tem como não lembrar do Drácula além dessa história, é uma das grandes inspirações para esse livro, né? E toda aquela lenda do vampiro também, né? Aquela pessoa totalmente aleatória que chega naquela cidadezinha, né, traz toda aquela aura misteriosa, aquela aura gótica
né? A própria lenda que o vampiro não pode entrar na sua casa sem que seja convidado, também entra aqui. Tem um grande poder de persuasão, né, na mente das pessoas para que elas abram a porta e possam entrar, né? Tem, como eu falei, a áurea gótica, aquelas casas mal assombradas, os crimes, os mistérios acontecendo à noite e fica aquela indecisão. Eu achei muito legal, eu não assisti ao filme ainda, tanto que o livro é da década de 70, né, se eu não me engano, e o filme foi mais recente, da década de 2000, não acabei não vendo aí, porque gente, é muito livro, muito filme baseado em obras de Stephen King, mas vai ser assistido em algum momento. Bom, esse livro é bacana, gente, é aquela coisa que eu falei pra você, né? Ele te leva ali umas 100 páginas mais ou menos para ambientar a história, para você conhecer quem é Bermírios, passar um pouquinho ali um panorama de quem é as pessoas ali, porque são dessas pessoas que ele vai abordar, né, que ele vai comentar, né, de que o negócio vai pegar fogo ali dentro daquela cidade, né. Fica a dica aqui desse livro maravilhoso, interessante, que vale sim a pena ser lido. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.